A Bíblia revela as intervenções de Deus nos assuntos de seu povo. A história de Ezequias e seus inúmeros inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias era um homem que se mostrava o completo oposto de seu terrível pai, Acais. Durante seu reinado, ele recebeu uma honra incomum fazendo o que era correto aos olhos do Senhor, assim como seu antepassado Davi fizera. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que o Senhor aprova, conforme tinha feito Davi, seu predecessor. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3. Ezequias foi um dos raros que eliminou os altares e idolatrias, lugares altos e destruiu os postes de adoração a Zerá. Além disso, ele reduziu a nada a serpente de bronze criada por Moisés séculos antes, conhecida como Neustã. Que pena que este objeto que Deus havia usado para libertar seu povo tenha se tornado uma fonte de adoração. Por essas e outras razões, Ezequias foi considerado um rei à parte dos demais de Judá, por sua fidelidade aos mandamentos de Deus. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4 a 5. Ele removeu os altos lugares de adoração pagã, destruiu as imagens e as colunas sagradas de pedra, cortou os postes da deusa Zerá, e também esmagou em pedaços a serpente de bronze feita por Moisés, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso para ela e a chamavam de Neustã, uma escultura de bronze. Ezequias depositou sua confiança e fé no Senhor, o Deus de Israel, de modo que depois dele não houve igual entre todos os reis de Judá, nem entre os que o precederam. Depois de ler sobre a infidelidade e as ações atrozes de muitos reis de Israel e Judá, o rei Ezequias é um sopro de ar fresco. Ele prosperou por onde quer que fosse, pois o Senhor estava com ele. 2 Reis, capítulo 18, versículo 6 a 16. O Senhor estava com Ezequias, e ele prosperava por onde quer que fosse. Ele se rebelou contra o rei da Síria e se recusou a servi-lo. Derrotou os filisteus até Gaza, incluindo seu território, desde as torres de vigia isoladas até as cidades fortificadas e populosas. Agora, no 4º ano do reinado do rei Ezequias e no 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou ao fim de 3 anos. A tomaram no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. Então, o rei da Síria levou Israel em exílio para a Síria e os estabeleceu em Ala e no rio de Gozã e nas cidades dos Medos, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não o fizeram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria em Laquis, dizendo: cometi erro, retire-se de mim, e tudo o que me impuseres eu suportarei. Assim, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias deu a ele todo o dinheiro que foi encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naquela época, Ezequias removeu o revestimento de ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes que ele mesmo conquistara. O rei assírio que Ezequias enfrentaria infelizmente para ajudar as coisas não saíram como planejado. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. Nesse momento, Ezequias pode ter concluído que havia calculado terrivelmente mal a situação. Ele admitiu a Senaqueribe: cometi erro, e ofereceu um resgate para evitar que seu povo sofresse o mesmo destino de Israel. A demanda era enorme, e Senaqueribe enviou todo o prata e ouro que pôde encontrar, até mesmo saqueando o ouro do templo. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar. Deus cercaria os assírios em torno de Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu próprio poder poderoso ao seu povo.
ou talvez estivesse procurando um motivo para atacar Jerusalém e completar sua conquista de Judá. De qualquer forma, o rei assírio enviou uma delegação e um exército enorme a Jerusalém para exigir a rendição da cidade. Então, o rei da Síria enviou Rabshake, o Rabsaris e o Rabshake, seus altos oficiais, com um grande exército, de Laquis ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles subiram e chegaram a Jerusalém, parando junto ao aqueduto do açude superior, que está no caminho do campo do oleiro, quando chamaram pelo rei. Eliquias, filho de Uquias, estava a cargo do palácio real, e Sobna, o secretário, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a eles. O Rabshake lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que confiais, que estáis tão confiantes. Dizeis, mas são palavras vazias, tenho conselheiros e força para a guerra. Em quem agora confiais para que tenhas rebelado contra mim? O inimigo não apenas cercou Jerusalém fisicamente, mas também tentou minar a moral do povo com palavras. Os oficiais do rei assírio falaram diretamente ao povo de Jerusalém em hebraico, questionando sua confiança em Ezequias e seu Deus. Eles perguntaram se o povo confiava em conselheiros e força militar para se opor ao poderoso exército assírio. Era uma tática psicológica para minar a resistência do povo e fazê-los considerar a rendição. E agora, eis que depositas tua confiança em Egito, aquele bordão de cana quebrada, que perfura a mão de qualquer homem que nele se apoiar. Tal é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Ou talvez me direis, nossa confiança está no Senhor, nosso Deus. Mas não foi este o Deus cujos altares Ezequias eliminou e cujos altares ele tirou de Judá e de Jerusalém? Agora, pois, fazei uma aliança com meu Senhor, o rei da Síria, e vos darei 2000 cavalos, se puderdes pôr cavaleiros neles. Os oficiais assírios continuaram argumentando que a confiança em qualquer coisa, incluindo o Egito ou o próprio Deus de Ezequias, era inútil contra o poder de Senaqueribe. Eles sugeriram que Ezequias fizesse uma aliança com o rei da Síria e ofereceram presentes, como cavalos, para persuadi-lo. E como podereis afugentar um único governador, dentre os menos servos do meu senhor? Mas estás confiando no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros. Agora, subitamente, alguém acredita que o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria. Ouvi-me, pois, Ezequias, não vos engane o vosso Deus, no qual confiais, nem penseis que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Os oficiais assírios zombaram da confiança de Ezequias em Deus, dizendo que ele não os livraria das mãos do rei da Síria. Eles alegaram que Jerusalém seria entregue nas mãos de Senaqueribe e encorajaram Ezequias a se render antes que seu povo sofresse ainda mais. Não ouvi falar do que fez o rei da Síria com todos os países por onde passou? Como podes tu escapar? Será que serás como uma cidade murada, cercada por um exército hostil, e como uma cidade achatada e sem muros? Escuta-me, pois, Ezequias não vos seduza, nem vos engane desse modo, nem o engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma das nações livraram alguma vez o seu país das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iveá? Além disso, que Deus de alguma nação livrou o seu país das mãos do rei da Síria? Os oficiais assírios continuaram a zombar de Ezequias, comparando Jerusalém a uma cidade sem muros e questionando se algum deus havia livrado sua nação das mãos do rei da Síria. Eles mencionaram outras nações cujos deuses não conseguiram salvar seus países do domínio assírio. Os assírios estavam tentando minar a confiança de Ezequias em Deus, fazendo-o questionar se o Senhor realmente poderia livrar Jerusalém do cerco assírio. Eles apontaram para os deuses de outras nações que não conseguiram impedir o avanço assírio e zombaram da fé de Ezequias. Ezequias e seus assessores responderam a essas palavras do Rabshake, o Rabsaris e o Rabshake, enviados do rei da Síria, enviando mensageiros ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de punição e de desonra, pois, como os filhos estão para nascer, falta força para a mulher dar à luz. Talvez o Senhor, teu Deus, ouça as palavras do Rabsaris, a quem seu senhor,
o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo e repreendê-lo pelas palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Faze, pois, oração pelo resto que ainda sobrevive. Ezequias e seus assessores ficaram profundamente perturbados pelas palavras dos oficiais assírios e enviaram mensageiros ao profeta Isaías para pedir ajuda. Eles reconheceram a gravidade da situação e pediram a intercessão de Deus. Isaías respondeu-lhes, dizendo: Dizei a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me insultaram. Eis que lançarei nele tal espírito que, ao ouvir uma certa notícia, voltará ao seu país, e lá, eu o farei cair ao fio da espada. Isaías tranquilizou Ezequias e seus assessores, garantindo-lhes que o Senhor não permitiria que as ameaças dos oficiais assírios se concretizassem. Deus estava ciente das palavras insultuosas proferidas contra ele e agiria em conformidade. O Rabshake, tendo ouvido que o rei da Síria se retirara de Laquis, partiu e encontrou-o combatendo contra Libna. No mesmo dia, o rei da Síria recebeu uma carta de Senaqueribe, que tinha ouvido dizer que ele tinha se retirado de Laquis. A carta dizia: Não sejas enganado pelas palavras que ouviste dizer contra mim da parte dos servos do rei da Síria, insultando-me. Eis que eu, o próprio Senaqueribe, enviarei um espírito contra ele. Ao ouvir uma certa notícia, ele retornará ao seu país, onde eu o farei cair ao fio da espada. Os eventos se desenrolaram rapidamente. O Rabshake soube que o rei da Síria estava lutando contra Libna e que Senaqueribe havia enviado uma carta com uma mensagem ameaçadora. Senaqueribe reiterou sua ameaça de enviar um espírito contra Ezequias e fazê-lo retornar ao seu país, onde seria morto. Ezequias, ao receber a carta das mãos dos mensageiros, a leu e depois subiu à casa do Senhor. Ezequias a estendeu diante do Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias levou a carta ao templo do Senhor e a estendeu diante de Deus. Ele reconheceu a soberania de Deus como Senhor dos exércitos e Criador dos céus e da terra. Ezequias estava buscando a orientação e o socorro divino em face da ameaça síria. Senhor, inclina teus ouvidos e ouve. Senhor, abre teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram as nações e suas terras. Eles lançaram seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas sim obras das mãos dos homens, feitos de madeira e pedra. Por isso, os destruíram. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias orou fervorosamente ao Senhor, pedindo sua intervenção contra os insultos de Senaqueribe e a libertação de Jerusalém das mãos do exército assírio. Ele reconheceu a vaidade dos deuses da Síria, que haviam sido destruídos por não terem poder real. Ezequias buscava a glorificação do nome de Deus entre todas as nações da terra. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ora, ouvi a oração que fizeste a mim acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém balança a cabeça às tuas costas. A quem insultaste e blasfemaste? A quem levantaste a voz e ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel, pelo teu intermédio, tu blasfemaste contra o Senhor. E por isso o Senhor te fez cair nas mãos de teus inimigos e serás derrotado por eles. Os teus dias estão contados, e tu mesmo ouvirás falar de uma descendência que sairá de ti e que eu suscitarei a teu respeito, e a comerá, e todos os de tua casa comerão a carne deles. Aquele que escapar da descendência virá a Sião, a filha de Jerusalém. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías, o profeta, enviou uma mensagem a Ezequias com as palavras do Senhor. Deus respondeu à oração de Ezequias e declarou que ele mesmo defenderia Jerusalém e a livraria das mãos de Senaqueribe. Deus repreendeu Senaqueribe por sua blasfêmia e arrogância ao se dirigir contra o Santo de Israel.
O Senhor também anunciou que uma descendência surgiria de Senaqueribe e o derrotaria. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento dos assírios. Quando os homens se levantaram na manhã seguinte, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Ele voltou e permaneceu em Nínive. O Senhor agiu poderosamente para libertar Jerusalém do cerco assírio. Naquela noite, um anjo do Senhor matou 185.000 soldados no acampamento assírio. Ao ver a devastação, Senaqueribe retirou-se e retornou a Nínive, onde permaneceu. Certo dia, enquanto ele estava prostrado no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram com a espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esar-Adom sucedeu-lhe no trono. A história de Senaqueribe terminou de forma trágica. Ele foi assassinado por seus próprios filhos enquanto estava prostrado no templo de seu deus Nisroque. Seus filhos fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom sucedeu-o no trono da Síria. Ezequias, por sua vez, ficou doente de uma doença mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque estás prestes a morrer, não viverás. Depois do evento milagroso da derrota dos assírios, Ezequias adoeceu gravemente. O profeta Isaías foi até ele com uma mensagem do Senhor, informando que ele não sobreviveria à doença e deveria preparar sua casa para a morte. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te agora de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração. Fiz o que era bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias, ao ouvir a notícia de sua morte iminente, voltou-se para a parede e orou ao Senhor. Ele lembrou a Deus de sua fidelidade e integridade ao longo de sua vida e chorou profundamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vai dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei 15 anos à tua vida, e da mão do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e viu suas lágrimas. Ele enviou uma mensagem por meio de Isaías, prometendo que Ezequias viveria mais 15 anos e que Jerusalém seria protegida da ameaça da Síria por causa de sua fidelidade e por amor a Davi, seu servo. Então Isaías ordenou que se fizesse uma pasta de figos e a aplicassem sobre o furúnculo, e ele sarou. Ezequias, ao receber a mensagem do Senhor por meio de Isaías, pediu um sinal como confirmação. Isaías perguntou se ele preferia que a sombra no relógio de sol retrocedesse 10 graus ou avançasse 10 graus. Ezequias escolheu que retrocedesse. O Senhor fez com que a sombra retrocedesse 10 graus no relógio de sol de Acais. Como um sinal adicional, Isaías ordenou que uma pasta de figos fosse feita e aplicada sobre o furúnculo de Ezequias. O furúnculo sarou como resultado da intervenção divina. Nesse ponto, Ezequias teve um período prolongado de vida e a garantia de proteção divina contra os assírios. Ele demonstrou sua gratidão e fé renovada com um cântico de louvor ao Senhor registrado em Isaías 38, 9 e 20. Ezequias fez uma recuperação notável e viveu mais 15 anos após sua doença. Durante esse tempo, ele viu a continuidade da prosperidade e segurança de Judá. Portanto, a história de Ezequias é uma demonstração vívida do poder de Deus em responder às orações de seu povo, bem como de sua fidelidade e proteção em tempos de ameaça e aflição. O reinado de Ezequias é lembrado como um dos mais justos e fiéis de todos os reis de Judá.